Um dia de sol, um almoço tranquilo. E de repente, o terror. Minha ex-esposa tentou nos matar, e juro que nunca me senti tão vivo, e tão aterrorizado. Olá, pessoal. Sou leitor frequente por aqui, mas hoje, finalmente, a vida me deu uma história para compartilhar. Faz meses que penso em postar isto, mas, para ser sincero, minha vida estava uma completa confusão. Mal conseguia respirar, imagine organizar pensamentos para escrever. Agora que a poeira baixou, sinto que posso dividir o que vivi. Talvez minha experiência ajude alguém a evitar o mesmo caminho tortuoso. Deixem-me apresentar. Sou um homem de 36 anos. Fui casado com Carolina, de 35, em uma união que eu ingenuamente pensava ser para sempre. No fim, virou 6 anos de tempo perdido. Nosso casamento não era de todo ruim, ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo. A gente se conheceu pelo Instagram e, naquela época, senti que tinha encontrado o pote de ouro. Ela era linda, cheia de vida, e parecia a companheira perfeita. Sempre fui bastante vigilante quanto a sinais de alerta, especialmente porque minha infância foi bem complicada. Minha mãe era extremamente agressiva com meu pai. Brigas que terminavam em gritos histéricos às 3 da manhã, pratos voando pela sala. Meu pai aguentava tudo por nós, os filhos, não querendo nos abandonar. Dá para imaginar o quanto eu fiquei atento ao começar a namorar Carolina. Passei 2 anos observando cada detalhe do comportamento dela. Como ela tratava garçons, sua reação ao estresse, como lidava com o dinheiro. Basicamente, tudo o que se deve notar antes de se comprometer seriamente com alguém. E, sinceramente, ela passou em todos os meus testes com distinção. Era paciente, amável, generosa, o oposto da minha mãe. Pensei que havia feito a lição de casa direitinho, que tinha encontrado uma mulher de valor. Lembro de dizer ao meu melhor amigo que, finalmente, tinha rompido o ciclo de abuso familiar. Eu estava terrivelmente errado, mas essa parte da história vem depois. Tivemos um casamento encantador. Compramos uma casa aconchegante nos arredores e iniciamos o que eu acreditava ser nosso felizes para sempre. Mal sabia que estava me jogando de cabeça em um pesadelo, só que de uma natureza diferente da qual eu havia crescido. As coisas começaram a piorar depois de 2 anos. E quando digo piorar, quero dizer que a situação ficou realmente insustentável. De um casal invejado por todos, passamos a ter discussões gigantescas todo mês, com a precisão de um relógio. E eram sempre por coisas bobas, louça na pia, eu trabalhando até mais tarde, ela gastando muito tempo com as amigas, ou até mesmo qual programa de TV assistiríamos. Eu me empenhava muito para manter a relação, porque acreditava de verdade que poderíamos resolver as diferenças. Aquela era a mulher que deixava bilhetinhos nos meus almoços e me surpreendia com viagens de fim de semana. Eu não conseguia entender como tínhamos chegado ao ponto dela gritar comigo porque comprei a marca errada de café. Sou o tipo de pessoa que prefere consertar o que está quebrado a simplesmente jogar fora. Então, sugeri terapia de casal. Na verdade, eu implorei para irmos. Encontrei uma excelente terapeuta, especialista em casais. Marquei todas as sessões e até paguei do meu próprio bolso, já que Carolina argumentou que, sendo minha ideia, a despesa também deveria ser minha. Fomos a uma única sessão, e que desastre aquilo foi. A terapeuta começou a apontar alguns problemas de comunicação, sugerindo que talvez a forma como Carolina lidava com conflitos não fosse saudável. Ela explodiu. Começou a chorar, disse que a terapeuta estava atacando e se recusou a voltar. Chamou a profissional de charlatã e me acusou de tentar fazê-la parecer louca. Depois, soube que o pai dela havia falecido pouco antes das brigas ficarem mais intensas. Tentei ser compreensivo, afinal, o luto pode nos afetar de maneiras estranhas. Mas ela não queria falar sobre isso, nem procurava ajuda. Apenas ficava mais e mais irritada e distante. Ela nunca me agrediu fisicamente, nem quebrou objetos, mas seus berros podiam acordar o bairro inteiro. Nossos vizinhos até chamaram a polícia uma vez, pensando que alguém estava sendo agredido. Era apenas Carolina gritando porque eu havia esquecido de buscar a roupa dela na lavanderia. Eventualmente, caímos em uma rotina peculiar, onde éramos, basicamente, colegas de quarto que, de vez em quando, tinham momentos íntimos. Acordávamos, íamos trabalhar, voltávamos, jantávamos assistindo TV e seguíamos para a cama. Repetíamos isso todos os dias. As discussões diminuíram, mas só porque mal conversávamos.
Eu ainda estava perdidamente apaixonado por ela, o que soa patético, não é? Continuava pensando nos nossos primeiros dias, convencendo-me de que, se nos esforçássemos o suficiente, poderíamos ser como antes. Eu acreditava nos nossos votos de casamento, naquela promessa de na saúde e na doença. Acho que esqueci que renunciar a todos os outros também fazia parte desses votos. Mas essa parte chegaria. Talvez eu devesse ter notado os sinais de alerta, mas fui criado para crer que o casamento é sagrado. A menos que haja agressão ou traição, você luta para que dê certo. Bem, acontece que um desses motivos inegociáveis estava mais próximo do que eu imaginava, e eu não tinha ideia do que me esperava. Deixe-me contar como tudo desmoronou. Trabalho em um cargo corporativo sem grandes emoções. Nada de espetacular, apenas uma posição mediana, cheia de reuniões intermináveis. Sou importante o suficiente para viajar, mas não para voar de primeira classe. Fui enviado para uma feira de negócios em outro estado, com a missão de passar 4 dias lá, encontrando clientes e fingindo interesse em apresentações de PowerPoint. E foi ali que minha vida decidiu tomar um rumo completamente inesperado. 3 dias depois do evento, o escritório teve uma crise. Algo sobre servidores travando e dados de clientes sendo perdidos. A típica emergência corporativa. Meu chefe nos chamou de volta às pressas, e, sendo o funcionário dedicado que sou ou talvez um idiota, você decide imediatamente reservei o primeiro voo para casa. Eu tinha essa ideia romântica e um tanto tola na cabeça. Sabe, daquelas cenas de filme em que o marido surpreende a esposa e eles têm aquele reencontro mágico? Sim, eu realmente achei que isso aconteceria. Passei todo o caminho de Uber do aeroporto planejando essa surpresa. Parei em uma floricultura elegante e gastei $80 nas flores favoritas dela, umas orquídeas roxas, caras, que ela sempre dizia que lembravam nosso primeiro encontro. Também comprei vinho e aqueles chocolates finos que ela tanto adorava. Pensei que talvez isso pudesse ser um novo começo para nós. Estávamos tão distantes ultimamente, apenas vivendo no automático, e eu achei que esse gesto espontâneo pudesse lembrá-la do porquê se apaixonou por mim. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde, sentindo-me o melhor marido do mundo, com as flores e os chocolates. A casa parecia normal. O carro dela estava na garagem, o que fazia sentido, já que ela trabalhava de casa às quintas-feiras. Mas lembro de notar algumas coisas estranhas, como a playlist favorita dela tocando alto no andar de cima, que ela só colocava quando estava de muito bom humor. Tinha 2 taças de vinho na pia, mas pensei que talvez ela tivesse recebido uma amiga para o almoço ou algo assim. Deus, como eu fui ingênuo. Subi direto para o nosso quarto, ansioso para surpreender. Lá. A música ficava mais alta, e eu ouvia outros sons também, mas minha mente não estava processando o que aquilo significava. Sabe aquela cena em filmes de terror quando todo mundo grita para o personagem não abrir a porta? Eu era esse personagem. Girei a maçaneta e empurrei a porta do meu próprio quarto. E meu mundo inteiro desabou. Cada memória feliz, cada momento de confiança, cada eu te amo, tudo se desfez em um segundo. O que eu vi naquele quarto vai ficar gravado na minha mente até o dia em que eu morrer. Lá estava minha esposa, a mulher com quem passei 6 anos amando, apoiando e construindo uma vida, debaixo de um sujeito qualquer, em nossa cama. A mesma cama onde conversamos sobre ter filhos um dia. A mesma cama onde eu a confortei quando o pai dela faleceu. Ela nem estava tentando ser discreta, agindo como se eu nem existisse, como se nosso casamento não significasse absolutamente nada. As flores que comprei caíram no chão enquanto eu ficava ali, feito um idiota, observando os dois se agitarem como baratas quando a luz acende. O cara, isso eu nunca vou esquecer, teve a audácia de tentar passar correndo por mim, como se eu fosse apenas um obstáculo. Ele tentava freneticamente vestir as roupas, deixando coisas caírem, e eu simplesmente perdi o controle. Talvez fosse vê-lo com minha esposa, ou o fato de ele achar que podia sair impune depois de destruir meu casamento, mas algo em mim se rompeu. Antes que eu percebesse, minha mão estava ao redor do pescoço dele. Não apertando para machucar, mas deixando claro que ele não sairia dali facilmente. Acabei dando 2 tapas na cara dele. Não um soco, como seria esperado, mas 2 tapas com a mão aberta, como uma dona de casa dramática em uma novela. Até hoje, não sei por que não dei um soco. A expressão dele mudou de assustado para irritado rapidamente, como se ele realmente fosse tentar me enfrentar na minha própria casa, depois de eu pegá-lo com minha esposa. Dá para acreditar na audácia?
O desrespeito absoluto. Aposto que ele nem sabia que Carolina era casada. Provavelmente, ela contou alguma história de que era solteira ou estava separada. Ele deve ter pensado que eu era algum ex-namorado maluco ou algo assim. Soltei-o antes que as coisas piorassem, não porque estava com medo, mas porque percebi que aquele homem patético não valia a pena um processo por agressão. Ele não foi quem fez votos comigo. Ele não foi quem prometeu me amar e cuidar até que a morte nos separasse. Ele era apenas mais um sujeito que não conseguia se controlar. A verdadeira traição ainda estava ali, no quarto, provavelmente pensando em como mentir para sair dessa. Quando me virei para encarar Carolina, meu corpo inteiro estava tremendo. Lá estava ela, a mulher a quem dediquei tudo por 6 anos, tentando abotoar o sutiã como se isso fosse apenas um pequeno inconveniente em seu dia. As orquídeas roxas que comprei estavam espalhadas pelo chão, provavelmente pisoteadas por aquele cara enquanto fugia. Eu fiquei lá, observando-a se arrumar no espelho. O mesmo espelho que eu instalei para ela no último Natal, porque ela dizia que tinha uma iluminação melhor. Ela estava agindo com o maior cuidado, como se não tivesse acabado de destruir nosso casamento, apenas alisando o cabelo, evitando meus olhos no reflexo. Quer saber o que essa mulher, que eu peguei literalmente no ato da traição, teve a coragem de me dizer? Ela olhou para mim com uma expressão irritada, como se eu fosse um vendedor importuno que interrompeu seu dia, e disse: "Por que você voltou?" Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma decência básica. Nada disso. Ela estava irritada porque eu tive a audácia de chegar em casa mais cedo e pegá-la traindo em nossa cama, em nossa casa, que compramos juntos e da qual eu pagava a maior parte da hipoteca. Eu nunca quis bater em alguém tanto na minha vida. Minha mão até tremia, lembrando como foi satisfatório dar aquele tapa no sujeito. Mas eu fiquei parado enquanto ela murmurava para si mesma: "Você não devia estar aqui", como se a culpa fosse minha. Como se eu fosse o culpado por voltar para casa cedo. Como se eu devesse ter ligado antes para agendar um horário conveniente para pegá-la traindo. A audácia dessa mulher. 6 anos de casamento, e era isso que significava para ela, um pequeno inconveniente na tarde de diversão. Sabe o que realmente me perturbou? Eu podia ver nossa foto de casamento ali no criado mudo enquanto tudo isso acontecia. O mesmo criado mudo onde ela colocou o café da manhã na cama que preparei para ela só no último fim de semana. O mesmo quarto onde ela me dizia estar muito cansada para a intimidade nos últimos 3 meses, enquanto claramente tinha energia de sobra para esse sujeito qualquer. Fiquei ali, feito um idiota, pensando em cada noite em que ela disse que estava no trabalho, cada noite das garotas, cada vez que ela disse que estava visitando a mãe. Então, como se não fosse o suficiente, Carolina perdeu completamente o controle e começou a gritar comigo, como se eu fosse a pessoa que tinha acabado de destruir nosso casamento. "Você não devia estar aqui." Ela berrou, o rosto ficando vermelho e manchado, como ficava quando brigávamos. "Isso é culpa sua. Se você tivesse me avisado que estava voltando para casa, nunca teria visto isso." A ginástica mental que essa mulher estava fazendo ganharia medalha de ouro nas Olimpíadas. Ela realmente teve a ousadia de me culpar por pegá-la traindo. Mas espere, isso ainda melhora. "Eu te pedi um relacionamento aberto e você disse não." Ela gritou, como se isso, de alguma forma, justificasse o que ela fez. Sim, ela havia me pedido isso uma vez, durante uma conversa bêbada 6 meses atrás, e eu disse não porque acreditava em monogamia. Aparentemente, na mente distorcida dela, isso significava que ela deveria fazer isso de qualquer forma. "Eu tenho necessidades." Ela continuava gritando, como se eu fosse um monstro por esperar lealdade básica da minha esposa. Tentei fazer isso sem te machucar. A insanidade absoluta dessa afirmação. Ela tentou me trair de forma gentil. Que consideração, não é? Algo em mim se quebrou. 6 anos de amor, confiança e dedicação reduzidos a "eu tenho necessidades." Cada beijo, cada "eu te amo", cada momento que compartilhamos, tudo falso. Cruzei o quarto em 3 passos, minha mão tremendo de raiva. Agarrei-a pela gola daquela camisa, a mesma camisa que comprei para ela de aniversário no mês passado, e levantei o punho. Eu queria machucá-la como ela me machucou. Queria que ela sentisse algo, qualquer coisa que correspondesse à dor que rasgava meu peito. Mas então vi medo nos olhos dela, medo real, genuíno.
E mesmo que ela tivesse acabado de destruir tudo em que eu acreditava, mesmo que ela tivesse acabado de me mostrar que nosso casamento inteiro era uma mentira, eu não consegui fazer isso. Eu não sou esse cara. Recuso-me a ser esse cara. Minha mãe costumava olhar para o meu pai com o mesmo medo, e eu jurei que nunca colocaria esse olhar no rosto de ninguém. Então, soltei a camisa dela e dei um passo para trás, ainda com os punhos cerrados, mas abaixados. Uma parte sombria de mim ainda deseja que eu tivesse cedido àquela raiva, só para que ela sentisse uma fração da minha dor. Mas estou feliz por não ter feito isso, não porque ela não merecesse, mas porque eu merecia algo melhor do que me tornar o que sempre temi. Ali estava eu, parado no meu próprio quarto, cercado por orquídeas roxas esmagadas, encarando uma estranha usando o rosto da minha esposa. 6 anos de casamento, e foi assim que terminou, com ela me culpando por pegá-la traindo. A mulher que costumava me dar um beijo de despedida todas as manhãs agora estava ali, dizendo que a culpa era minha por não ter avisado com antecedência que eu descobriria o caso dela. No segundo em que soltei a camisa dela, essa mulher trocou de personalidade mais rápido que um canal de TV. De repente, ela não estava mais com medo. Não, agora ela era a vítima de toda essa situação. Você ia me bater, sério. Ela gritou para mim enquanto eu me afastava. É por isso que não te amo mais. Você nem é um homem de verdade. Ela continuou, a voz me seguindo pelo corredor, despejando todos os insultos que conseguia pensar. 6 anos de casamento, e ela estava tentando me provocar para que eu virasse o vilão dessa história. Bem conveniente como ela passou de tremer de medo para gritar insultos contra o cara que ela acabou de dizer que estava prestes a agredi-la. Foi só quando conversei com meu amigo, Marcos, mais tarde naquela noite, que tudo se encaixou. Ela queria que eu a agredisse. Acredita? Ela queria que eu perdesse o controle e desse a ela algo para usar contra mim, transformando-se de esposa traidora em vítima de abuso. Provavelmente já tinha tudo planejado. Ela iria até a polícia com o rosto machucado, chorando sobre o marido abusivo, e sairia com metade dos meus bens e pensão mensal. A mesma mulher que me trazia sopa quando eu estava doente agora estava tentando me manipular para um caso de violência doméstica. A manipulação dela era quase impressionante, de uma forma doentia. Eu precisava sair daquela casa. Todo lugar cheirava a traição, e falo isso literalmente. Os perfumes e colônias deles estavam misturados em nosso quarto, em nossos lençóis, em nosso ar. A mesma cama onde eu a confortei durante crises de ansiedade agora estava impregnada com o cheiro de outro homem. Peguei minha carteira e chaves e saí dirigindo, acabando na casa do meu amigo Marcos. Graças a Deus por Marcos. Ele deu uma olhada no meu rosto e trouxe o uísque. Marcos já passou por um divórcio, então sabia exatamente o que eu enfrentaria. Ele foi direto ao ponto, eu precisava de um advogado o mais rápido possível. Mas eis o problema, eu ganhava 6 dígitos, enquanto Carolina trabalhava meio período em uma boutique, praticamente brincando de ter uma carreira. No meu estado, isso significava que eu provavelmente teria que pagar pensão para essa mulher que acabou de levar outro homem para nossa cama. O sistema de justiça é engraçado, não é? Você pode ser a pessoa traída e ainda ter que pagar por isso. Mas Marcos, esperto como é, apontou que a infidelidade podia mudar os cálculos da pensão. Documente tudo, ele me disse. Cada mensagem, cada e-mail, cada recibo, qualquer coisa que prove que ela estava te traindo. Finalmente, uma boa notícia nesse desastre. Talvez eu não precisasse bancar os encontros dela com o amante. Ainda assim, minha cabeça estava girando. Naquela manhã, eu era um homem feliz, planejando uma surpresa para minha esposa. Agora, eu estava sentado na sala do meu amigo, pesquisando advogados de divórcio e tentando não vomitar toda vez que lembrava do que presenciei. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu tentar consertar as coisas com ela. Posso ser ingênuo o suficiente para comprar flores caras para uma esposa traidora, mas não sou burro o suficiente para perdoar uma. Enquanto eu estava na casa de Marcos, tentando processar tudo, meu telefone começou a explodir com mensagens. Carolina, aparentemente, decidiu que, como não conseguiu me manipular pessoalmente, tentaria me quebrar através de mensagens de texto. E meu Deus, vocês não acreditariam nas coisas que essa mulher me mandou. Essa era a mesma mulher que, na semana passada, me enviava emojis de coração e mensagens de eu te amo. Agora, ela estava me mandando comparações detalhadas entre minha masculinidade e a do amante dela. Ela realmente tirou um tempo para escrever,
com detalhes explícitos, o quanto ele era melhor na cama do que eu, como ele conseguia satisfazer-la de formas que eu nunca poderia, como ela fingia há anos comigo. Mandou-me um romance inteiro sobre todas as minhas deficiências na cama, completo com medidas e avaliações de desempenho, como se estivesse escrevendo uma avaliação do Google para um restaurante ruim. Ela ainda teve a audácia de me dizer que o cara dela arruinou para outros homens. Como se eu fosse querer ela de volta depois de pegá-la traindo em nossa própria cama. Mas a melhor parte, ela estava absolutamente furiosa porque eu estraguei o momento especial dela. Dá para acreditar? Ela estava com raiva de mim por interromper o caso dela, como se eu devesse ter dado a eles privacidade ou algo assim. Me chamou de egoísta por ter chegado em casa mais cedo sem avisar, dizendo que eu destruí a chance dela de ser realmente feliz. Graças a Deus, Marcos estava lá, porque ele imediatamente me disse para tirar print de tudo. Documente, documente, documente. Ele ficava repetindo. E, cara, ele estava certo. Nem um minuto depois do discurso épico dela sobre o amante maravilhoso e minhas supostas falhas, vi aquelas bolhas de mensagem começarem a desaparecer, uma por uma. Acho que ela finalmente percebeu que confessar adultério por escrito pode não ser a ideia mais inteligente quando o marido ganha 3 vezes mais do que ela e o divórcio está no horizonte. Depois de apagar todas as provas do caso, ela passou para insultos normais, me chamando de todos os nomes possíveis, mas cuidadosamente evitando qualquer menção às atividades da tarde dela. Foi quase impressionante o quão rápido ela passou de se vangloriar do caso para fingir que ele nunca aconteceu. Ver aquelas mensagens desaparecerem em tempo real era como assistir alguém tentando limpar provas de uma cena de crime. Pena que ela não sabia que eu tinha tirado o print de tudo. Ela podia apagar as mensagens, mas não podia apagar a verdade ou as fotos deles, que agora estavam seguras no rolo da minha câmera, prontas para mostrar a um juiz de divórcio. Exatamente porque eu não deveria pagar um centavo de pensão para essa mulher. Marcos se mostrou uma mina de ouro de conselhos sobre divórcio naquela noite, entre doses de uísque. Ele me guiou por tudo que eu precisava fazer, desde proteger minhas contas bancárias até coletar provas. Quase não dormi naquela noite, só ficava repetindo tudo na cabeça enquanto passava por avaliações de advogados de divórcio no meu celular. As 2 semanas seguintes foram um borrão de consultas com advogados diferentes. Alguns queriam honorários que custavam mais que meu carro. Outros pareciam mal ter passado no exame da ordem. Finalmente, encontrei um cara chamado Lucas, que parecia realmente se importar com o meu caso e não exigia que eu vendesse um rim para pagá-lo. Quando mostrei a Lucas as capturas de tela do colapso de mensagens da Carolina, junto com as fotos do estado em que encontrei nosso quarto, ele sorriu e disse que tínhamos um caso sólido para minimizar ou até eliminar a pensão. Mas ele também foi realista e me avisou que juízes no nosso estado tendem a favorecer o cônjuge com menor renda, independentemente do motivo do fim do casamento. Mesmo assim, ele prometeu lutar com unhas e dentes por mim. Honestamente, só de ter alguém do meu lado que sabia o que estava fazendo foi a primeira coisa boa que aconteceu desde que esse pesadelo começou. Então, chegou a parte divertida, entregar os papéis do divórcio para Carolina. Quer saber o que essa mulher fez? Ela fugiu do oficial de justiça por 3 semanas. Mudou seus horários, fingiu não estar em casa, até fez a mãe dela dizer ao oficial que tinha se mudado para a Flórida. O oficial finalmente a pegou saindo de uma aula de yoga, provavelmente o único exercício verdadeiro que ela fez em meses. Mesmo assim, ela levou os 30 dias permitidos por lei para responder, só por pura mesquinharia. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, prolongando tudo o máximo possível, porque sabia que eu estava pagando Lucas por hora. E, nossa, quando o processo realmente começou, Carolina se transformou na rainha da mesquinharia. Esqueceu de levar documentos obrigatórios para as reuniões, chegou atrasada para todos os compromissos, disse que não conseguia encontrar extratos bancários que eu sabia que ela tinha. Exigiu inventários detalhados de tudo na casa, até da última colher. O advogado dela continuava enviando propostas de acordo ridículas. Ela queria a casa, meu fundo de aposentadoria e ainda queria pensão por cima de tudo. A absoluta audácia dessa mulher que eu peguei traindo, pedindo metade das minhas economias de aposentadoria. A parte mais frustrante, estávamos separados há meses nesse ponto, e ela ainda estava saindo com o parceiro do caso. Sim, descobri isso por amigos em comum. Vivendo a melhor vida dela enquanto deliberadamente tentava tornar a minha o mais difícil possível.
Cada vez que chegávamos perto de concordar com algo, ela de repente mudava de ideia ou surgia com novas exigências. Era como se ela estivesse obtendo um prazer doentio ao me ver desperdiçar dinheiro com honorários advocatícios. Enquanto Carolina fazia o possível para prolongar o divórcio e drenar minha conta bancária, tentei voltar à cena dos encontros. Não é meu momento mais orgulhoso, mas passei por uma fase de encontros casuais com mulheres aleatórias de aplicativos. Baixei o Tinder, Bumble, essas coisas todas. Tive alguns encontros de uma noite, tentando me convencer de que isso era o que significava seguir em frente. Mas cada manhã seguinte era pior que a anterior. Cada encontro sem sentido só me lembrava porque eu disse não quando Carolina sugeriu um relacionamento aberto. Esse estilo de vida simplesmente não era para mim. Sempre fui o tipo de cara que quer acordar ao lado da mesma pessoa todas as manhãs, compartilhar piadas internas e construir uma conexão real. A cena de prazer casual me fez sentir vazio por dentro, como se eu estivesse tentando preencher um vazio com a peça errada. Eu precisava de outra coisa para ocupar minha mente além de trabalho, papéis de divórcio e encontros frustrantes. Antes de Carolina entrar na minha vida e tudo enlouquecer com semanas de trabalho de 60 horas e discussões mensais, eu costumava ser um leitor ávido, do tipo que fica acordado a noite inteira para terminar um livro. Então, em um sábado, ao invés de passar o dedo nos aplicativos de namoro ou checar os e-mails do meu advogado, decidi visitar uma livraria no centro da cidade. Você sabe o tipo, piso de madeira rangendo, aquele cheiro incrível de livro antigo, gatos dormindo nas janelas. Estava parado na seção de ficção científica, completamente perdido, porque aparentemente todo o gênero tinha evoluído enquanto eu estava ocupado tentando salvar meu casamento. Estou falando de livros grossos, com títulos que eu nem conseguia pronunciar, séries com uns 15 livros. Eu devia estar com uma cara bem patética, apenas encarando as prateleiras com uma expressão confusa, porque uma mulher ao meu lado riu. Não de forma maldosa, só um som suave e divertido. Ela segurava um livro enorme que poderia ser usado como arma. Quando virei para olhar lá, ela apenas sorriu e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse a ela que estava procurando uma boa ficção científica, mas não fazia ideia de onde começar. Quando percebi, estávamos sentados em umas cadeiras confortáveis num canto, e ela estava me dando uma introdução rápida à ficção científica moderna. Ela era apaixonada por isso, os olhos brilhavam quando falava dos livros favoritos dela. E ela tinha esse hábito adorável de colocar o cabelo atrás da orelha quando se animava com uma série em particular. O que começou como uma recomendação rápida de livro se transformou em uma conversa de 2 horas sobre tudo, de Dídimo clássico a óperas espaciais modernas. Ela me falou sobre uma série que amava sobre universos paralelos, e eu compartilhei histórias dos meus antigos favoritos da época da faculdade. Foi a primeira conversa real que tive em meses que não envolveu advogados, papéis de divórcio ou cantadas ruins no Tinder. Durante essas 2 horas, esqueci completamente de Carolina e de todo o drama. Eu era só um cara falando sobre livros com uma mulher bonita que realmente parecia interessada no que eu tinha a dizer. Depois dessa sessão de clube do livro improvisado, finalmente criei coragem para pedir o número dela. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu colocava no meu celular, bem patético para um homem de 36 anos. Mas algo nela me fazia sentir como um adolescente de novo. Saí daquela livraria com o número dela, a recomendação dela para o problema dos 3 corpos e o primeiro sorriso genuíno que tive em meses. Fiquei relendo nossa conversa de mensagens naquela noite e me dei conta de como aquilo era diferente de todas aquelas mensagens vazias do Tinder. Havia algo real ali. No nosso primeiro encontro de verdade, eu sabia que tinha que contar a ela sobre o divórcio em andamento. Eu tinha ensaiado essa conversa na minha cabeça umas dezenas de vezes, esperando que ela corresse para longe quando eu mencionasse minha ex-esposa psicótica. Mas Emma, sim, esse é o nome dela, só deu um gole no vinho e disse: agradeço pela sua honestidade. Todos nós temos bagagens, e pelo menos você está lidando com a sua. E foi isso. Sem julgamentos, sem olhares estranhos, sem tentativas desconfortáveis de mudar de assunto. Ela até brincou que namorar um cara passando por um divórcio significava que ela nunca teria que se preocupar se ele era casado em segredo. Emma era o oposto de Carolina em todos os sentidos. Onde Carolina gritava durante as discussões, Emma falava calmamente sobre as coisas. Onde Carolina exigia atenção, Emma dava livremente. Ela realmente se interessava pelo meu trabalho, lembrava de pequenos detalhes sobre coisas que eu mencionava semanas antes, e nunca me fazia sentir mal pela situação do meu divórcio.
Pela primeira vez em anos, eu me sentia visto e ouvido. A melhor parte, eu nem estava procurando por ela quando a conheci. Sem aplicativos de namoro, sem encontros arranjados por amigos. Apenas duas pessoas se conectando sobre ficção científica numa livraria. Não dá para inventar essas coisas. 5 meses depois de estar saindo com Emma, eu estava me apaixonando profundamente. Tudo parecia certo com ela, a forma como ela me mandava recomendações de livros durante o trabalho, como deixava bilhetes nos livros que me emprestava, o jeito como ela realmente ouvia quando eu falava sobre o meu dia. Mas Carolina ainda estava arrastando o divórcio, colocando um obstáculo atrás do outro. Cada vez que achava que estávamos perto de finalizar, ela arranjava um jeito novo de atrasar as coisas, assinaturas faltando, bens em disputa, contas conjuntas redescobertas. Você imagina, ela tentava. Emma foi incrivelmente paciente durante tudo isso. Ela nunca me pressionou sobre o divórcio, nem reclamou de estar com um homem tecnicamente casado. Ela apenas segurava minha mão nas ligações frustrantes com Lucas e me lembrava que isso também passaria. Eu estava finalmente começando a me sentir feliz de novo, realmente feliz, não apenas fingindo estar bem. Claro que foi exatamente quando tudo saiu dos trilhos. Emma e eu tínhamos acabado de passar um sábado perfeito juntos. Almoçamos em um café charmoso, fizemos compras e estávamos voltando para o carro dela no estacionamento do shopping. O sol estava se pondo, e estávamos falando sobre qual filme assistir naquela noite. Um segundo, eu estava ouvindo ela rir de alguma coisa, e no segundo seguinte, meu mundo inteiro explodiu em caos. Eu ouvi antes de ver o motor gritando, como se alguém tivesse pisado fundo no acelerador. Quando me virei para o som, havia um carro vindo direto na nossa direção, mas mirando principalmente em Emma. Meu instinto agiu, e eu agarrei o braço dela para puxá-la, mas não fui rápido o suficiente. O carro acertou a perna dela, e eu assisti horrorizado enquanto ela se dobrava. O som do osso quebrando misturado ao grito dela é algo que vai me assombrar para sempre. Ela desabou no asfalto, e eu caí junto, tentando proteger o corpo dela com o meu. Estava com o celular na mão para ligar para o 911 quando ouvi os pneus girando de novo. O carro tinha batido em outro veículo e agora estava dando ré, o motor ainda rugindo. Foi aí que percebi que aquilo não era um acidente. Esse motorista estava tentando nos atingir de novo. Emma estava chorando de dor, a perna dela em um ângulo horrível, e eu sabia que se não a movesse, nós dois morreríamos. Agarrei-a pelos braços e arrastei entre dois carros estacionados. Meu coração estava disparado. Eu achei que o carro fosse explodir. Emma chorava de dor a cada movimento, mas eu tinha que continuar. O carro avançou novamente, esmagando os veículos entre os quais havíamos nos escondido. O impacto foi tão violento que acionou todos os alarmes de carro ao redor. Nesse ponto, as pessoas começaram a correr na nossa direção de todos os lados, com celulares nas mãos, gritando. Todo o estacionamento virou um caos, alarmes tocando, pessoas gritando, Emma chorando de dor ao meu lado. Foi quando a porta do motorista se abriu, e eu juro por Deus, o tempo parou. Porque lá estava Carolina, saindo do carro como se estivesse chegando para um jantar. Ela parecia exatamente como da última vez que a vi no escritório do nosso advogado, exceto por esse olhar selvagem nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Estava usando o mesmo casaco que usava para trabalhar, o cabelo perfeitamente arrumado, parecendo, em tudo, como alguém que não tivesse acabado de tentar assassinar duas pessoas em plena luz do dia. A total desconexão entre a aparência normal dela e o que ela acabara de fazer tornava tudo ainda mais assustador. Aquilo não era um incidente de fúria no trânsito ou um motorista bêbado. Essa era minha futura ex-esposa, que aparentemente estava nos perseguindo e decidiu que, se não pudesse me ter, preferia me ver morto. E ela não tentou apenas me matar, mirou especificamente em Emma, que nunca tinha feito nada além de me fazer feliz de novo. Olhando para a perna quebrada de Emma, ouvindo seus gemidos de dor, algo dentro de mim se quebrou. Isso não era mais só sobre mim e Carolina. Ela acabou de tentar matar uma mulher inocente cujo único erro foi estar namorando o futuro ex-marido dela. Eu segurei Emma perto de mim, tentando mantê-la calma e também mantendo um olho em Carolina, aterrorizado com a possibilidade de ela estar armada ou tentar terminar o que começou. Ver Carolina sair daquele carro foi como ver alguém se transformar em um monstro bem na minha frente. Essa não era a mulher com quem eu fui casado por 6 anos, nem sequer era a mulher que peguei traindo em nossa cama. Era algo totalmente diferente, uma criatura cheia de ódio usando o rosto da minha ex-esposa.
A realidade do que acabara de acontecer me atingiu como uma tonelada de tijolos. Carolina realmente tentou nos matar, não em um impulso do momento, mas de forma premeditada, calculada. Ela deve ter nos seguido, esperado o momento certo, e então deliberadamente tentado nos atropelar em plena luz do dia. Quando ela começou a caminhar em nossa direção, os saltos batendo no asfalto como uma espécie de contagem regressiva distorcida, eu genuinamente pensei que ela ia tentar terminar o que o carro não conseguiu. O rosto dela estava completamente inexpressivo, exceto pelos olhos, que queimavam com um ódio intenso que eu nunca tinha visto antes, nem nas nossas piores discussões. Graças a Deus, um cara forte como um jogador de futebol americano a conteve antes que ela pudesse nos alcançar. Mesmo assim, ela continuava tentando avançar como um animal raivoso, se esforçando contra uma coleira. Eu segurava Emma, tentando mantê-la calma e avaliar seus ferimentos, mas não conseguia tirar os olhos de Carolina. Essa mulher já tinha se sentado à minha frente em incontáveis jantares, dormido ao meu lado por 6 anos, falado sobre termos filhos juntos, e agora estava ali, depois de tentar assassinar a mim e minha namorada num estacionamento de shopping. A desconexão entre essas duas versões dela fazia minha cabeça girar. Como processar o fato de que alguém que você amou o suficiente para casar acabou de tentar te matar? A polícia chegou com as sirenes tocando, seguida por uma ambulância. Quando colocaram Emma na ambulância, ela estava com tanta dor, mas ainda assim tentando sorrir para me tranquilizar. Carolina perdeu o resto da sanidade enquanto os policiais a algemavam. Começou a gritar a plenos pulmões, não se passou nem um ano e você já está andando por aí com essa. O veneno puro na voz dela fez todos ao redor darem um passo para trás. Lá estava ela, depois de tentar assassinato na frente de dezenas de testemunhas, e de alguma forma, na mente distorcida dela, ela era a vítima. A insanidade absoluta de tudo aquilo me atingiu naquele momento. Essa mulher me traiu na nossa cama com algum sujeito aleatório, literalmente a peguei em flagrante. Ela foi quem quebrou nossos votos de casamento, me culpou por pegá-la no flagra, prolongou nosso divórcio só para ser cruel, e agora estava gritando sobre traição enquanto era presa por tentativa de homicídio. As ginásticas mentais eram de nível olímpico. Ela destruiu nosso casamento com a traição, e agora estava agindo como se eu fosse o vilão por seguir em frente. Ali, naquele estacionamento caótico, vendo minha ex-esposa ser colocada na viatura policial enquanto ainda gritava obscenidades, com o sangue da minha namorada nas minhas mãos de onde tentei ajudar, me senti vivendo em uma realidade alternativa, distorcida. A mulher com quem casei, que costumava me fazer café da manhã aos domingos e me mandava mensagens fofas no trabalho, tinha acabado de tentar matar 2 pessoas a sangue frio. E a parte mais louca, ela genuinamente parecia acreditar que tinha justificativa para isso, como se pegá-la traindo, de alguma forma, me transformasse no vilão dessa história. Cada vez que visitava Emma no hospital, eu esperava que ela me dissesse que estava tudo acabado. Quer dizer, quem poderia culpá-la? 5 meses namorando um cara e a esposa psicótica dele tenta transformá-la em estampa de camisa. Esse não é exatamente o tipo de bagagem que a maioria das pessoas aceita. A perna dela estava em um enorme gesso. Ela enfrentava meses de fisioterapia, e tudo isso porque teve o azar de namorar comigo. Eu nem consegui olhar para ela quando contei quem era a motorista, apenas fiquei olhando para o chão do hospital, esperando pelo inevitável, não posso mais fazer isso. Mas Emma, ela simplesmente pegou minha mão e disse, bem, pelo menos sabemos que ela terá bastante tempo para trabalhar sua raiva no trânsito na prisão. Ela realmente fez uma piada sobre isso. Essa mulher, deitada em uma cama de hospital com pinos na perna porque minha ex-esposa tentou assassiná-la, estava tentando me fazer sentir melhor. Quando perguntei se ela tinha certeza de que queria continuar comigo depois de tudo isso, ela me olhou como se eu fosse louco. Você acha que eu vou deixar ela vencer? Ela vai para a prisão, e eu vou andar de novo sem problemas. Diria que estou saindo ganhando nessa. O Ministério Público ficou em cima desse caso como se fosse questão de vida ou morte. Acontece que várias câmeras de segurança capturaram tudo em alta definição. As imagens eram assustadoras. Você podia ver o carro da Carolina circulando o estacionamento primeiro como um tubarão procurando sua presa. Depois, ela estacionou e ficou nos observando. A promotoria disse que isso foi crucial porque provava a premeditação. Ela não apenas nos viu e perdeu a cabeça, ela nos perseguiu, esperou o momento perfeito e deliberadamente tentou matar Emma.
Havia imagens dela passando pelo menos 3 vezes pelo nosso local antes de finalmente acelerar direto para nós. As filmagens pareciam cenas de um filme de terror. Você podia ver o exato momento em que ela nos viu, como esperou até estarmos na posição perfeita, e então acelerou. As câmeras captaram tudo, o impacto inicial que quebrou a perna de Emma, Carolina dando ré para outra tentativa, eu arrastando Emma entre os carros. A promotora disse que era um dos casos mais claros de tentativa de assassinato que já tinha visto, sem espaço para defesas de insanidade temporária ou paixão repentina. Era uma tentativa de assassinato fria e calculada, capturada em várias câmeras de vários ângulos. A parte mais louca, nas imagens, você pode ver Conla verificando a maquiagem no retrovisor logo antes de tentar nos matar, casualmente retocando o batom como se estivesse indo para uma reunião de negócios e não tentando cometer um duplo homicídio. A promotora disse que isso foi mais um prego no caixão dela, mostrando que estava totalmente ciente, no controle do que fazia. Não era uma mulher que surtou em um ataque de ciúmes, era alguém que planejou cuidadosamente assassinar a nova namorada do ex-marido e garantiu que a maquiagem estivesse perfeita para a foto de ficha criminal. Depois, o processo de divórcio ficou suspenso, porque, aparentemente, tentar assassinar a nova namorada do ex tem prioridade sobre dividir a coleção de porcelanas. Passei meses entre o trabalho, o hospital para acompanhar a recuperação de Emma e o tribunal. Meu chefe foi compreensivo no início, mas depois da 10ª vez que tive que sair por questões legais, dava para perceber que a paciência dele estava se esgotando. Eu estava gastando todos os meus dias de folga, passando horas com os promotores e praticamente morando no tribunal, tudo porque minha ex-esposa não conseguia aceitar que eu seguisse em frente depois que ela traiu. O julgamento foi como assistir a uma aula magistral de como mandar alguém para a prisão. Os promotores tinham uma montanha de provas que só crescia. Primeiro, as câmeras de segurança, 6 ângulos diferentes mostrando Carolina tentando transformar Emma e a mim em um alvo. Depois, veio a parada de testemunhas. Parecia que todos no estacionamento tinham ficado para prestar depoimento, a mãe que viu tudo enquanto carregava as compras, o adolescente que gravou tudo no celular, o ex-policial que segurou Carolina antes que ela pudesse terminar o que começou. Um por um, todos contaram a mesma história, não foi um acidente, foi tentativa de assassinato em plena luz do dia. Emma foi incrível no tribunal. Mesmo com a perna ainda engessada, contou sua história sem se abalar, descrevendo como foi ver o carro vindo em sua direção, a dor ao ter a perna quebrada, o terror de perceber que Carolina estava voltando para outra tentativa. Eu também tive que testemunhar, contar ao júri sobre ter pegado Carolina traindo, o drama do divórcio, as mensagens ameaçadoras, tudo. Carolina ficou lá o tempo todo, tentando parecer arrependida, enxugando os olhos com lenços. O júri viu através daquilo. Quando o veredicto saiu, era culpada em todas as acusações, tentativa de assassinato, agressão agravada com arma letal, exposição a perigo, tudo. Mas então veio a sentença, e foi aí que as coisas ficaram frustrantes. 12 anos. Foi tudo que ela recebeu. 12 anos por uma tentativa de assassinato premeditada, e ela poderia sair ainda mais cedo por bom comportamento. O juiz comprou o teatro de Eu Sinto Muito, não estava pensando claramente. Ela ficou lá chorando sobre como perdeu o controle, se arrependia profundamente das ações. Enquanto isso, eu estava ali, lembrando que ela retocou o batom antes de tentar nos matar. Os promotores tentaram me explicar, primeira ofensora, sem antecedentes, mostrou remorso, blá blá blá. Mas, sério? 12 anos? Ela tentou nos matar a sangue frio, nos perseguiu, planejou tudo, e teria tentado uma terceira vez se o rapaz não a tivesse impedido. Emma poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. E Carolina poderia estar livre em menos de uma década se comportar na prisão. O sistema de justiça, como sempre, é engraçado. Você pode tentar matar alguém na frente de dezenas de testemunhas e ainda pegar menos tempo que alguém pegou com drogas. Mas sabe o que mais me incomodou durante a sentença? Carolina teve a coragem de se virar para nós e pedir desculpas, dizendo que não estava em si naquele dia. Como se existisse uma versão de si mesma em que é aceitável tentar matar pessoas no estacionamento. Emma apenas encarou o tempo todo, sem dar a satisfação de uma resposta. 12 anos pode não ser o que esperávamos, mas, pelo menos, significava 12 anos sem termos que olhar por cima do ombro em estacionamentos. Engraçado como tentar assassinato realmente muda a perspectiva de um juiz sobre pensão alimentícia.
Depois do julgamento criminal, o divórcio foi muito mais fácil. Carolina teve que comparecer via vídeo da prisão, parecendo fantástica em seu uniforme laranja. O advogado dela tentou pedir parte dos meus bens, mas o juiz rejeitou tudo bem rápido. Acontece que juízes não são muito simpáticos com cônjuges que tentam matar os novos parceiros do ex. O juiz realmente disse, e cito: "Este tribunal não está no negócio de recompensar assassinos em tentativa com pensão. Ela ficou com exatamente o que trouxe para o casamento, suas roupas, seus itens pessoais e sua conta de comissária na prisão. Eu não conseguia mais ficar naquela casa. Muitas lembranças de ter flagrado ela com aquele cara. Cada vez que passava pela porta do quarto, a imagem voltava. Emma e eu encontramos um ótimo lugar mais perto do centro. É muito mais bonito que minha antiga casa, tem uma vista incrível da cidade. O mais importante, sem o fantasma da minha ex-traidora assombrando o quarto. Emma está totalmente recuperada, agora mal dá para notar que a perna foi quebrada. Ela brinca que ser atropelada valeu a pena porque livrou a gente da minha maluca para sempre. Humor negro, mas, ei, se ajuda a lidar com quase ser assassinada. Quem sou eu para julgar, não é? Às vezes me pergunto se poderia ter evitado tudo isso. Talvez devesse ter percebido sinais quando ela começou a brigar por qualquer coisa. Talvez eu devesse ter fugido quando ela se recusou a continuar na terapia de casal. Mas, honestamente, a loucura nem sempre acena uma bandeira vermelha enorme. Às vezes, ela se esconde atrás de um belo sorriso e de um "eu te amo" sussurrado, até que um dia, tenta matar sua namorada em um estacionamento. Pelo menos agora, posso dizer que estou realmente feliz. Emma e eu estamos planejando casar na próxima primavera. Parece apropriado, já que nos conhecemos por livros de ficção científica e agora estamos vivendo nossa própria história louca com final feliz. Claro, Carolina vai sair um dia, mas é para isso que as ordens de restrição servem. Além disso, o pai de Emma é instrutor de armas e garantiu que nós dois tivéssemos nosso porte de armas, caso Carolina tente a rodada 2 quando for solta. Para qualquer um lidando com divórcio ou ex-malucos, documentem tudo. Fiquem sempre alertas. E talvez evitem estacionamentos de shoppings. E se você está namorando alguém novo depois de um divórcio, talvez faça uma checagem de antecedentes primeiro, ou pelo menos, certifique-se de que não é do tipo que tenta matar pessoas por causa de um término. Obrigado por ler minha história maluca, pessoal. Estou ansioso para ler todos os seus comentários, especialmente as piadas sobre carros, a favorita da Emma. Acho que sua ex realmente levou esse relacionamento para o buraco. E sim, Emma e eu ainda compramos naquela livraria. E não, nós não estacionamos mais naquele shopping. Gostou dessa história? Então, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Se ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E olha, tem mais 2 histórias aqui na tela esperando por você. Escolhe uma e continua comigo. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.